volta com a edição do projeto Câmara Cultural, que é realizada agora em outubro na rua, aqui em frente à Câmara, com o Padre Guimarães, que é um dos convidados ilustres. Veio autografar os seus dois últimos livros, Carta do Irmão Manuel e Zé de Nel. Padre, faz pouquíssimo tempo que esses livros foram lançados, inclusive, né, oficialmente. Foram no dia 7 de junho deste ano, no dia em que eu tomei posse da AMOL, Academia Mossorana de Letras. O senhor, inclusive, essa semana foi entrevistado pelo professor Milton Marx, no Mossoró Todos os Tempos, ou seja, sua biografia já está bem destrinchada lá. Eu não vou me estender na sua biografia justamente porque já temos a oportunidade de conhecer melhor a sua história no Mossoró Todos os Tempos. Então, eu queria aproveitar a oportunidade justamente para falar sobre o seu lado escritor, esse lado da paixão pela literatura que o senhor tem, né? Destrinchando um pouco do que se trata cada um dos livros. Este livro aqui é sobre o meu pai. O nome dele era José Vieira Guimarães e o nome do pai era Manuel Vieira Guimarães, de quem eu herdei o nome. Eu sou Manuel Vieira Guimarães Neto. Então, Manuel se transformou na corruptela Nel Guimarães. Como meu pai era José, virou Zé de Nel. E meu pai era uma pessoa muito simples. Ele era motorista da rede ferroviária. Ele era uma pessoa que não quis estudar muito, apesar de ter estudado com pessoas ilustres, como diz o estudou no Colégio dos Padres e outras pessoas também, mas a paixão dele era carro. Ele nasceu para ser motorista. Mas apesar de não ter se evidenciado na sociedade moçoroense por coisas muito importantes para a sociedade, mas ele era um bom pai, ele era um homem honesto, ele era um homem, apesar de não ter estudado, muito inteligente e era dono de um papo maravilhoso. A gente conversava com o papai horas e horas e era sempre um papo agradável, porque uma das suas características mais marcantes era o humor. Papai tinha um senso de humor assim, finíssimo. Na realidade, são depoimentos que eu peguei de várias pessoas. Eu pensei em fazer esse livro e publicá-lo em 2012, que era o ano em que ele completaria 100 anos. Ele nasceu no dia 19 de março, daí o nome dele é José, e em 2012 ele completaria 100 anos. Mas ele faleceu, mas eu pensei em fazer uma homenagem para ele. E pensei em reunir os depoimentos de vários amigos e saiu este livro. São depoimentos que você acha muita graça, porque ele era um homem, como eu já disse, muito engraçado, mas também tem depoimentos muito emocionantes, não é? Um leitor chegou para mim e disse: padre, eu tanto ria quanto chorava, porque é mesclado de emoção e de bom humor. Do que foi a vida dele e de como ele provavelmente transformou as dificuldades em alegrias. Exatamente. Conviver no dia a dia com meu pai era muito engraçado, porque não havia dor que o derrubasse, não havia experiência negativa que ele não transformasse numa piada. A convivência com ele lá em casa era sempre assim. A gente sempre rindo, sempre gargalhando, nos mínimos detalhes, não é? Dorian Jorge Freire tem uma expressão que ele falava assim: isso é uma besteira besta. Então as besteiras bestas que a gente conviveu com o papai, hoje a gente se lembra e dá gargalhadas. Quando eu ia pedir para uma pessoa escrever um depoimento sobre ele, a primeira reação era uma gargalhada. Aí depois, me lembro muita coisa de seu José, pois escreva alguma coisa. Esse segundo livro, durante algum tempo, mais precisamente 1 ano e meio, eu estive em Ponta Grossa para fazer o meu noviciado. Acho que você sabe que eu estou fundando um mosteiro beneditino e eu precisava receber a tradição beneditina. Recebi em Ponta Grossa. E todos os domingos eu enviava uma carta para os meus conterrâneos através da Gazeta do Oeste. Era uma coluna que se chamava Cartas do Irmão Manuel. E muita gente gostava, e muita gente, depois que eu voltei e parei de escrever, as pessoas reclamavam que tinham perdido algumas edições, que tinham ouvido falar que eu tinha escrito sobre determinado assunto e não leu. Por que você não junta no livro? Aí eu aproveitei,
fiz uma compilação de algumas cartas e saiu Cartas do Irmão Manuel, minha experiência de vida monástica na Abadia de Ponta Grossa. Muito bom, parabéns por conseguir essa proeza de lançar logo 2 livros de uma vez. Espero ter a oportunidade de conversar mais detalhadamente sobre a sua vida em outro momento, que eu sei que tem muita história. Mas aproveitando a deixa para a gente encerrar, padre, além da grande dica das 2 leituras, justamente como é que anda a situação da fundação do mosteiro? Nós estamos agora numa fase de transição. Nós estávamos funcionando numa chácara na saída para Tibau, mas por 6 vezes, agora recentemente, os ladrões nos assaltaram, arrombaram a casa, agora estavam entrando pelo telhado, já levaram muita coisa. Então, por uma questão de segurança, a gente está se mudando agora para uma antiga creche no Liberdade 1. Então, já estamos celebrando lá, mas não nos mudamos ainda totalmente. Mas essa totalidade, ela acontece esse ano ainda? Há essa previsão de que possa-se dizer o mosteiro está funcionando 100%? Não, 100% ainda não está, porque alguns candidatos estão querendo vir e eu não estou podendo receber nessas circunstâncias, né? Então a gente está querendo se mudar esta semana ainda, porque eu estive hoje lá e vi que entraram de novo, entendeu? É uma sensação horrível, uma sensação de impotência, de indignação e não temos mais condição de continuar. Mas ainda precisamos fazer umas adaptações porque o imóvel lá era uma creche e a gente precisa fazer umas adaptações necessárias para o funcionamento do mosteiro. Mas já estamos celebrando todos os domingos às 10 horas lá. Ok, tomara que as autoridades competentes tomem conta de resolver o problema, porque uma invasão ao mosteiro não é só uma invasão ao mosteiro, é um reflexo de todas as invasões que acontecem na cidade, né? A situação está ruim para os residentes também, né? Então, todos que se resolva para que o mosteiro chegue ao ponto dos 100% de receber todos que querem entrar e que os livros sejam mais sucesso do que já são e que venham mais, né? Porque eu sei que a sua paixão pelas letras é imensa. Muito obrigado. E que a gente, para usar o slogan, digamos assim, da vida beneditina, que é paz, que a gente viva em paz, não só no nosso mosteiro, mas em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil, no mundo todo. Uma dor tão grande que eu sinto agora. Tento entrar no trem da vida, mas eu perco a hora. Vejo você sob a luz da manhã, seus olhos serenos, sua presença sã. Foram tantos versos, beijos, arrepios e risos, olhares precisos, coração me diz. Me encontrei numa esquina de Assis, e agora vem você com jeito de que nada aconteceu. Engano seu,